que achou do Fla-Flu, Mauro? Eu achei que o Fla-Flu foi um jogo que deixou bem claro que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, mas sentiu muito a segunda etapa, na parte física, isso ficou bem evidente, né? O time morreu do segundo tempo, literalmente. Isso aí pesou muito, né? E muita gente às vezes não presta atenção nesse pequeno detalhe, né? O Fluminense descansou, aí jogou contra o Inter sem sair do Rio de Janeiro. Aí o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. Na véspera do jogo do Fluminense contra o Inter, o Flamengo jogou em São Paulo contra o Palmeiras. Aí o Fluminense tem mais uma semana descansando lá e tal, treinando, sem sair da cidade. E o Flamengo de novo jogando contra o Atlético aí do Paraná, um jogo muito pesado, muito desgastante. Né? Esses jogos eliminatórios são assim. E aí no domingo, praticamente o mesmo time, dois, três jogadores, duas, três mudanças, né? O Flamengo não teve como titulares em relação ao jogo de quarta-feira, acho que três jogadores. E aí, claro, o time sente, né? O time vai sentir. E acho que fica claro o seguinte: o Flamengo priorizou nesse período todo o mata-mata. O jogo que mobilizou o Flamengo não foi o Fla-Flu. O jogo que mobilizou foi o jogo da Copa do Brasil. Por mais que o brasileiro seja mais importante que a Copa do Brasil, acho que isso não está nem para discutir. O Flamengo priorizou foi o mata-mata. Qual foi o jogo que o Flamengo levou mais a sério, colocou seu time com força máxima e se dedicou? Foi a Copa do Brasil. Então o Flamengo já trata o brasileiro como algo secundário na prática. Porque se fosse o contrário, o Flamengo teria até jogado a Copa do Brasil com um time poupando um outro jogador para jogar inteiro contra o Fluminense. E se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Que é como a Copa do Brasil tinha que ser tratada, na minha opinião. Agora, se você quer remar na Copa do Brasil com um time com força máxima na Libertadores, o brasileiro vai pagar. E acho que é muito difícil que o Flamengo consiga acompanhar o Botafogo. Acho muito difícil que o Flamengo vá brigar pelo título. Vai ter que ter uma mudança muito grande de postura, uma reação improvável, o Botafogo errar muito, porque já está dando sinais muito claros, não por opção do Sampaoli, mas pelas circunstâncias. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Jogar as três competições sem estabelecer uma prioridade. Ah, mas o elenco é muito farto. Sim. Aí o elenco chega no domingo, ele não tem o zagueiro titular, Fabrício Bruno. O lateral titular, Ayrton Lucas. O meio-campo titular, o Pulga. Um atacante que não é titular absoluto, porque tem o Gabigol, mas toda hora joga e, evidentemente, tem um peso grande. Pedro. E o outro, Bruno Henrique. Se contar o Mateuzinho, que não joga há um tempão. Você não tem meio time aí disponível, metade de um time. Então, o que seria? O elenco já está meio mutilado. O Fluminense não tinha o Keno, não tinha o Alexander, que está fora há um tempão, mas muito mais inteiro fisicamente, e o segundo tempo mostrou isso. Então, acredito que se o Flamengo quiser brigar pelo brasileiro, e não vai acontecer isso, o Flamengo não poderia encarar como vai encarar o jogo com o Grêmio agora como o mais importante. Então, ele deveria encarar os jogos do brasileiro. Por exemplo, joga contra o América. Ok, descansou a semana inteira, deve ir com força máxima, talvez, porque na quarta tem um Grêmio, depois tem o Atlético Mineiro, depois tem o Olímpia. Quais são os jogos que o Flamengo vai colocar em segundo plano? Se tiver que preservar alguém a preservar. América Mineiro, Atlético Mineiro, certamente. Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro, na prática, ele vira o quê? Segundo plano. Sempre com o argumento: há tempo para recuperar. Há tempo para recuperar se você começa bem. Para brigar bem pelos três títulos, o Flamengo não poderia perder os pontos que perdeu no começo do campeonato. Deveria estar mais próximo da liderança, pelo menos. O Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro há 91 rodadas. Tem torcedor que acha que é procurar pelo em ovo falar isso. Eu acho uma vergonha o Flamengo não liderar. A gente chegou a essa conclusão semana passada aqui, até meio conversando, fizemos a conta. 91 rodadas sem liderar, com o elenco que o Flamengo tem, nenhuma rodada. Ah, liderou a primeira rodada desse ano. Fala sério. Estou falando de liderar de verdade, não a primeira rodada. Ninguém jogou, ele jogou um jogo, fez 3-0 do Curitiba, o Fluminense fez o mesmo placar no América Mineiro, os dois eram líderes. Estou falando liderar mesmo, depois de 5, 6, 7 jogos, você, pelo menos, está em primeiro. Nem tem brigado por isso. Então, na prática, o Flamengo troca de técnico, muda tudo toda hora e não consegue disputar o brasileiro. Eu acho isso, assim, absolutamente tacanho, porque é o título mais importante. Ah, mas a premiação da Copa do Brasil. Gente, a Copa do Brasil paga 70 milhões esse ano. Ano passado, o Brasileirão pagou 45. Que pague 50 esse ano. 20 milhões de diferença? O que esses 20 milhões pesam para quem fatura mais de 1 bilhão? Não é o que vai mudar a vida do Flamengo. Esse dinheiro é importantíssimo para vários clubes, não para o Flamengo. Não que o Flamengo jogue fora 20 milhões, mas não é o que muda. E outra coisa, qual é o bônus da BRB, do BRB, da Adidas, dos patrocinadores, se o Flamengo for campeão brasileiro? Que tem isso, né? Sem contar arrecadação e tudo mais, aumento do sócio-torcedor quando você é campeão brasileiro. A Copa do Brasil é um mata-mata. Ano passado foi campeão nos pênaltis, poderia ter perdido. O título brasileiro, quando você faz uma campanha segura,
ainda mais com o elenco mais forte, dificilmente você vai perder. E é o mais importante, o Flamengo tinha que brigar para ter 9, 10, 11, 12, quanto mais títulos brasileiros. Deveria ser esse o objetivo. Não estou aqui menosprezando nenhum adversário do Flamengo, não. Pelo investimento, pelo dinheiro que tem, pela possibilidade que tem, esse deveria ser sempre o foco principal do Flamengo. Mas não é. Na hora é o mata-mata. Por quê? Porque faz tudo errado, troca de técnico, muda tudo, se curva a rede social, que quer, às vezes, mudanças estapafúrdias, contratações sem sentido. E, no final, você vê, o Vidal foi uma contratação de rede social. Aí agora estavam se livraram literalmente. Imagina a quantidade de problemas que ele poderia arrumar se ele permanecesse. Está lá falando mal do técnico. O técnico que levou o país dele a ganhar o primeiro título. O Chile sempre foi saco de pancada. Quer dizer, na verdade, é uma questão que virou uma questão pessoal. E ele não jogou tudo que já jogou na vida dele com 3 técnicos. Dorival, Vitor Pereira e com São Paulo. Então a culpa é do Careca lá? Acho que não, pô. Mas enfim, eu acho que o Flamengo não brigar pelo título brasileiro é algo que deveria ser mais cobrado até pela própria torcida, sabe, Alan? Eu acho que não dá. O Flamengo está 12 pontos atrás do Botafogo. Isso não é. Por mais que o Botafogo faça uma campanha fora da curva, isso não é algo que você possa olhar e falar, não, mas está em outras competições. Está por força das circunstâncias. Mas não teve capacidade de brigar até agora pelo título brasileiro. Eu acho muito difícil, porque vai centrar forças nesses jogos de mata-mata e aí pode perder mais pontos. Como perdeu pontos para o Fluminense, quase perdeu o jogo, né, no segundo tempo, justamente por quê? Porque o time estava esgotado. Ah, mas aí trata o quê? Como é que trata a Copa do Brasil? Eu acho que deveria ser uma questão institucional. A nossa prioridade é a Série A. Aqui a gente joga com força máxima sempre. A Copa eu vou jogar do jeito que dá. Se der, Deus, não der, paciência. Como fazem os grandes clubes europeus? Não gostam tanto de virar na Europa? Vão buscar jogador na Europa, falam, não, fomos ao Bayern de Munique. Outro dia teve isso, né? Dirigentes foram ao Bayern de Munique. Então, coloque como eles fazem. O título mais importante. O JJ, o Jorge Jesus, ele falou isso quando esteve no Flamengo. Eu não entendo, vocês priorizam aqui, dão importância às taças, que é como os portugueses chamam as Copas, né? Chamam de taças. As taças. O importante é a liga, o campeonato. Sim, aqui não é. Até hoje.